Na catequese de hoje, o Papa Francisco se dedicou ao tema da morte, partindo da forte devoção a São José. Citou o trecho da carta escrita ontem pelo Papa Emérito Bento XVI, que toca neste tema da passagem desta vida. O Santo Padre recordou princípios fundamentais da Igreja, como o cuidado com os idosos, até o fim natural de suas vidas. Francisco iniciou sua reflexão recordando um dos títulos atribuídos a São José, o de intercessor pela boa morte. Explicou que vem de uma antiga tradição que representava José, que morria acompanhado pela Virgem Maria e seu filho Jesus. O Santo Padre explicou que é importante falar deste tema, mesmo que talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem seja apenas uma herança do passado, mas na realidade faz sempre parte do nosso presente. Francisco ainda disse que a chamada cultura do bem-estar procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática, a pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. E disse que a fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo de morrer. Pelo contrário, nos ajuda a enfrentá-lo. E afirmou que a verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo, que está vivo entre nós e nos espera atrás daquela porta sombria da morte. Ao falar deste termo, o Papa Francisco citou com admiração o Papa Emérito Bento XVI, que na carta publicada ontem afirma que está diante desta porta sombria da morte. Francisco quis agradecer Bento por essa lucidez aos 95 anos e pelo bom conselho que ele deu a todos com esta reflexão. Bel conselho que ci ha dato, não? Outro ponto importante foi sobre o fato de não levarmos nada conosco e, por isso, não tem sentido acumular coisas, já que um dia morreremos. O que precisamos acumular, ressaltou o Papa, é caridade e capacidade de partilhar, de não ficar indiferente às necessidades dos outros. Encerrou abordando dois temas complexos dos nossos tempos. O primeiro é que não podemos evitar a morte e, por esta razão, depois de ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é imoral envolver-se numa obstinação terapêutica. A segunda consideração diz respeito à qualidade da própria morte, da dor e do sofrimento. Diz que devemos acompanhar as pessoas até a morte, mas não provocá-la nem ajudar o suicídio. E afirmou que o direito a cuidados e tratamentos para todos deve ser sempre uma prioridade, de modo que os mais frágeis, particularmente os idosos e doentes, nunca sejam descartados. Muitas vezes, exortou o Papa, vemos numa determinada classe social que os idosos, por não terem meios, recebem menos medicamentos do que precisariam. E isso é desumano. Isso é levá-los à morte mais rapidamente. Não é nem humano, nem cristão. O início e o fim da vida é sempre um mistério que deve ser respeitado, acompanhado e cuidado. Acompanhado, curato, amato. Ainda sobre o tema do cuidado com a saúde, o Papa Francisco recordou que na próxima sexta-feira é a memória de Nossa Senhora de Lourdes e é também o Dia Mundial do Enfermo. Ele disse rezar para que todos possam receber atendimento médico e também um acompanhamento espiritual. A crise na Ucrânia também esteve entre os apelos do Papa. Primeiro, ele agradeceu a todos que responderam à convocação de dedicar o último dia 26 à oração pela paz no país. E exortou a continuar a implorar ao Deus da paz para que as tensões e ameaças de guerra sejam superadas através de um diálogo sério. E afirmou, não nos esqueçamos, a guerra é uma loucura. E não dimentichiamo, la guerra è una pazzia.